Então, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade agora aqui à parte de exame ortopédico. Só para relembrar, a gente já tinha falado então dos exames gerais ali, aquela história de palpar o membro desde a região mais distal até a região mais proximal mesmo, fazer a avaliação de todas as articulações, extensão, flexão do membro, manipulação ali, rotação de todo o membro, para conseguir tentar captar algum ponto de dor, algum ponto de sensibilidade do paciente, de crepitação, de algum sinal de limitação ali desse ou de disfunção desse membro. Agora, esses testes específicos que a gente vai fazer, existem vários testes específicos, eu vou mostrar aqui os 5 mais comuns, os 5 pelo menos que são referentes a doenças comuns que a gente tem no nosso dia a dia. Palpação do tendão do bíceps, hiperextensão do ombro, teste de Ortolani, teste de gaveta e o teste de compressão tibial. Já adiantando, de todos esses, os mais comuns e mais, poderia-se dizer, importantes aqui de saber, é realmente o teste de Ortolani e teste de gaveta, referentes aí à displasia coxofemoral e ruptura do ligamento cruzado, né? Então, primeiro falando sobre a palpação do tendão do bíceps. Ele é referente diretamente à doença chamada tenossinovite do tendão bicipital. Aqui eu vou precisar mais da câmera um pouco mais aumentada. A tenossinovite do tendão do bíceps é uma doença que vai acontecer uma inflamação no tendão do bíceps braquial. É exatamente o que a nomenclatura em si está dizendo. Aonde fica esse tendão do bíceps? Ele fica passando exatamente aqui, ó. Aqui de frente. Existem duas protuberâncias aqui no úmero, na região proximal do úmero. Aqui lateral, a gente tem o tubérculo maior. E aqui pelo lado de dentro, a gente tem o tubérculo menor. Bem no meio deles, existe essa fossa, existe esse buraco aqui, conseguem ver? Que tem uma falha aqui no meio desses dois ossos. Bem no meio dessas duas pontas aqui, é onde passa o tendão do bíceps. Ele passa aqui por dentro e por dentro da articulação mesmo e termina de se inserir aqui em cima da cavidade glenoide na escápula do paciente. Quando esse tendão está inflamado, e ele fica o tempo inteiro deitado diretamente em cima aqui do osso mesmo do úmero. Então, quando esse tendão está inflamado, ele já fica naturalmente mais sensível, por isso que o paciente tende a claudicar, e ele tende a claudicar mais aqui por conta do ombro, porque fica muito dolorido, ele vai movendo e aquele tendão coçando o tempo inteiro em cima do osso. O que a gente vai fazer nesse teste é pegar o membro do paciente, eu não vou dobrar aqui porque senão vai quebrar o esqueleto, né? Mas eu vou dobrar ele para cá, a gente vai fazer a flexão completa do ombro, que seria, no caso, puxar ele para trás, aqui assim, o ombro, para com isso, a gente deixar completamente esticado o tendão do bíceps aqui sobre o úmero. Quando a gente faz isso, é só a gente encostar nessa região, essa palpação aqui, a palpação do tubérculo maior, principalmente, é muito fácil de ser feita, é a maior ponta óssea que a gente tem aqui na região do ombro, e daí, um pouquinho medial a ela, a gente consegue sentir o tendão. Você encostou aqui, o paciente vai manifestar na hora. Normalmente eles gritam de dor mesmo, porque é uma dor bem intensa que eles sentem, afinal o tendão já está inflamado, a gente ainda esticou ele completamente, deitado sobre o osso e apertou. Então, é uma dor que é bem na hora. Se o tendão está inflamado, o paciente reclama de dor na hora. E se não está inflamado, o paciente não manifesta nada, porque ele está num alongamento ali natural ainda para ele, né? Se não está inflamado nem nada, então não é um problema. Então, por isso que é um sinal bem fiel dessa tenossinovite do tendão bicipital. Por isso que é um teste que a gente diz que é patognomônico, né? Se deu positivo, você tem certeza que o tendão do bíceps está inflamado. Deu para entender?
O outro teste que a gente vai fazer ali, que é o teste de hiperextensão do ombro, ele é referente à osteocondrite dissecante. Não é bem propriamente só a hiperextensão do ombro, na verdade, daí é que a gente se refere. A gente fala mais de um modo geral, a fazer toda a movimentação desse ombro, né? Então a gente faz toda a rotação dele na maior amplitude possível ali, tentando pescar, tentando sentir aonde que o paciente pode estar manifestando dor a partir do momento que tem um contato de uma região, de uma área específica da cabeça do úmero em relação à cavidade glenoide. Para explicar, para entender mais fácil como funciona, a osteocondrite dissecante, ela é uma lesão em que vai fazer um desgaste da cartilagem de uma articulação. Normalmente acontece ou no húmero ou no metatarso ali, ou às vezes no joelho também pode acontecer. Mas mais comum aqui na cabeça do húmero. Alguma região da cabeça do húmero ali, ela vai ficar com uma falha. Ela vai começar a perder a cartilagem. E como a gente consegue ver aqui no Milk, a cabeça do húmero, ela é bem maior do que a cavidade glenoide. Cadê? Ao contrário. Aqui. A cabeça do húmero, ela é bem maior que a cavidade glenoide. A cavidade em si, né? Aonde é a articulação, é só aqui atrás, só essa região. E tudo isso aqui de cabeça do húmero, toda essa região aqui de cabeça do húmero, tá livre ainda assim em cima aqui do tubérculo maior. Ou seja, o que acontece ali é que a cavidade glenoide em si, a parte da escápula, é bem menorzinha assim, enquanto a cabeça do húmero é bem maior, no caso. Então, o paciente andando normalmente, não é toda a cabeça do húmero que vai ficar passando lá por dentro. Então, se a região de desgaste da articulação não estiver roçando ali, não estiver passando por dentro da cavidade glenoide, o paciente pode não manifestar a dor. Então, a gente vai fazer a maior amplitude que a gente conseguir possível ali para todos os lados desse ombro, justamente tentando fazer com que a parte que possa estar desgastada passe ali por dentro da cavidade glenoide e o paciente assim manifeste a dor. Essa é a ideia de fazer esse teste de hiperextensão. Aí é dito assim de fazer hiperextensão do membro para fazer o teste, porque normalmente pela estatística, a região onde normalmente tem esse tipo de desgaste no úmero, você consegue encontrar ela fazendo também a hiperextensão ali do ombro, né? Que daí você puxa ele completamente para trás e daí você vai fazer com que aquela parte passe por dentro da cavidade glenoide. Esses dois testes, tranquilo? Tranquilo, professor. Então agora é membro pélvico. Falando agora sobre os dois testes mais importantes que a gente tem aqui. Primeiro, o de ortolâneo. O de ortolâneo é referente aqui à displasia coxofemoral diretamente, né? O que a gente vai fazer aqui é comprimir o joelho do paciente, aqui comprimir o fêmur contra o acetábulo. Então, uma mão aqui atrás no quadril do paciente, a outra mão aqui na frente do joelho e vai apertar realmente um contra o outro. Quando fizer isso, considerando que o paciente tenha a lesão de displasia coxofemoral, uma das tendências da lesão de displasia coxofemoral é fazer subluxação do quadril. Então, quando você faz essa compressão, a cabeça do fêmur sai ali do lugar, ela subluxa. E daí o que a gente vai fazer é começar a fazer a abdução, como está mostrando ali na imagem, a abdução desse quadril. E quando a gente fizer esse movimento, a tendência é a cabeça do fêmur voltar para o lugar. Com a cabeça do fêmur voltando para o lugar, aí a gente vai sentir esse solavanco que acontece diante da cabeça do fêmur voltando. E isso é o teste positivo de ortolâneo no caso. A ideia é você sentir essa subluxação voltando, e daí isso confirma que tem uma frouxidão ali da articulação coxofemoral.
A gente aproveita esse teste para não só fazer essa sensibilidade, porque nem sempre é possível, não é tão fácil sentir essa subluxação indo e voltando, mas a gente também pode fazer uma medição da amplitude aqui que o paciente consegue fazer a abdução desse quadril. Normalmente eles conseguem passar ali dos 100, 105 graus fazendo essa abertura. Então a gente aproveita essa posição, depois que começa a abduzir o membro, a gente continua indo até ver o limite que esse paciente permite. Porque muitas vezes o comum é quando ele tem alguma lesão do quadril, alguma artrose do quadril, ele não permitir essa abertura completa do membro. Então, por isso também a gente aproveita para fazer esse ortolane e esticar um pouquinho mais, manter, continuar a amplitude ali, para ver até onde que o paciente permite. Um outro teste, esse não tão importante sim, mas é um detalhe que ajuda bastante a gente num teste rápido ali na clínica, é para avaliação da luxação completa, da luxação do quadril por qualquer motivo mesmo, luxação traumática pode ser, ou até por conta de uma displasia, mas que tenha saído completamente a cabeça do fêmur do lugar. Que é que a gente tem 3 protuberâncias ósseas comumente palpáveis e facilmente palpáveis aqui no paciente, que são o trocânter maior, que dá para ver aqui, né? Trocânter maior, que é essa maior ponta óssea que fica aqui do fêmur, aqui a tábua do isquio e aqui a crista ilíaca. Esses 3 pontos são muito facilmente palpáveis por cima do paciente mesmo, a gente consegue sentir isso quando o paciente está em decúbito lateral. E é fácil saber qual que é o trocânter, porque você mexeu no fêmur, essa ponta vai mexer, as outras duas não. E existe, naturalmente, a gente consegue ver aqui que existe um triângulo, ou formado aqui entre eles, né? Pra cá. Como a gente pode ver na imagem ali. E quando a cabeça do fêmur sai do lugar, quando ela luxa, esse triângulo se perde. Normalmente as 3 pontas ósseas ficam alinhadas. Então, se a gente conseguir perceber esse desalinhamento do quadril, esse desalinhamento entre as 3 pontas, isso comprova que a gente está com o quadril luxado. Isso só não é tão fiel, isso confirma se você tem certeza ali que está com esse desalinhamento perdido, só que você não pode só confiar que se não tem o desalinhamento não está luxado, porque isso só funciona para quando o quadril luxa para cima mesmo, quando ele faz essa luxação dorsalmente mesmo. Se ele luxar cranial, caudal ali ou mais ventral, às vezes você pode não ter a percepção tão certinha ali desse desalinhamento e talvez passar, por exemplo, despercebido uma luxação, né? Então, se você percebe esse desalinhamento, é um positivo para uma luxação, mas se dá negativo, se você não está percebendo, isso não significa que não esteja também, né? Por isso que não é tão interessante, assim, tão importante, mas um detalhe aí a mais. E agora, falando sobre o teste de gaveta e o de compressão tibial, né? Ambos são referentes à ruptura do ligamento cruzado cranial do joelho. E o que a gente vai fazer nesses dois testes aqui, eu vou explicar os dois, porque depois tem um vídeo, e daí o vídeo já é referente aos 2 testes ao mesmo tempo. Primeiro, o teste de gaveta, o que a gente vai fazer é pegar a tíbia e segurar ela, aqui ó, com uma mão, um dedo, na verdade, caudal ali, na região bem caudal da tíbia, e o outro dedo bem na crista da tíbia, bem aqui na ponta, na maior ponta óssea que tem ali da tíbia, que é a crista tibial. A outra mão, a gente vai colocar um dedo aqui sobre a patela e o outro dedo ali atrás, bem nos côndilos ali, ó, atrás do côndilo femoral. E vai ficar com os 4 dedos aqui. O que a gente vai fazer daí é tentar deslocar a tíbia para frente, que é fazer isso aqui, fazer um movimento de translação ali da tíbia. Não é rodar ela, se rodar ela vai rodar mesmo porque é a função do joelho. A ideia é deslocar ela, tentar afastar ela aqui do fêmur. Então o fêmur fica parado e você desloca a tíbia para frente. Se ela fizer esse movimento, é porque o ligamento cruzado está rompido, porque ele é a estrutura responsável por segurar esse movimento. Então por isso que é um teste
é fidedigno, é um teste patognomônico ali, né? Se esse teste der positivo, com certeza tá com o ligamento cruzado rompido. O outro teste, que é uma alternativa a isso, é o teste de compressão tibial. O teste de compressão tibial vai fazer mais ou menos a mesma ideia, só que vai ser imitando o movimento natural do paciente. Então, o que a gente vai fazer vai ser apoiar aqui o metatarso do paciente, vai ficar em cima da nossa mão ali. Com a outra mão, a gente vai colocar aqui o indicador sobre a patela e sobre a ponta ali da crista da tíbia. Ali sobre a crista da tíbia. E aí a gente vai pressionar um contra o outro. Vai começar a apertar aqui o metatarso da tíbia, né, contra o joelho. E nisso a gente vai começar a levantar e abaixar aqui o metatarso do animal, imitando como se fosse a passada dele. E aí a compressão aqui é pensando como se fosse a carga sendo depositada. Quando a gente faz isso, se o ligamento cruzado estiver rompido, ele vai fazer a mesma falseada ali que ele faz quando o paciente tenta andar e acaba claudicando. Ou seja, você vai sentir aqui, e a gente vai sentir isso no nosso dedo, né? Por isso que o nosso dedo está deitado aqui em cima, né? Então, quando a tíbia avançar, né? Quando você fizer o movimento de andar aqui com o paciente, levantar aqui o metatarso, essa tíbia também vai deslocar para frente e o teu dedo que está assim, teu dedo vai ficar avançando. E aí você vai perceber o movimento também cranial da tíbia e daí vai confirmar da mesma maneira o ligamento cruzado rompido. Deu para entender os dois testes? Ó, um vídeo de um paciente mesmo anestesiado ali para vocês verem. Aí o teste de gaveta, ó, bem nítido mesmo o avanço cranial ali da tíbia. E pode ver o posicionamento ali dos 4 dedos mesmo. E aí também, ó, o teste de compressão tibial, em que está fazendo a movimentação ali do membro do metatarso e a tíbia avançando bem mesmo para frente. Logicamente, esse paciente, dá para perceber que ele está anestesiado, que ele está todo tosado, ele já está na mesa de cirurgia, né? Então, por isso que está também com um movimento tão descarado dessa maneira, né? Normalmente não é tão nítido assim, não avança tanto não avança tanto desse jeito na hora do teste na clínica mesmo, né? Então, tem que treinar bastante, tem que acostumar a fazer o movimento, às vezes até testar algumas vezes no paciente rígido, para ter noção de como é um normal, para poder perceber quando tem mais sutilmente, às vezes, esse movimento. Passado, então, os exames ortopédicos gerais, passados os exames ortopédicos específicos, passados ali o exame físico geral também, né? A gente vai para os auxiliares, para os exames auxiliares que a gente faz para acompanhar ali, de fazer o diagnóstico completo do paciente. A gente tem dos que mais ajudam a gente, né? São os exames de imagem e, com certeza, principalmente, o raio-x e a tomografia. O raio-x é o que a gente vai usar em 99% quase dos casos ali. Ele ajuda a gente o tempo inteiro, é o braço direito do ortopedista, é o raio-x. A gente é basicamente dependente de raio-x para muitas coisas mesmo. Então, a maioria dos casos a gente vai utilizar ele para pesquisar fratura, pesquisar osteopenia, pesquisar osteocondrose, pesquisar tumor ósseo, qualquer lesão que a gente queira procurar basicamente em osso, a radiografia vai ser quase que todas as vezes o exame mais indicado para isso, né? A gente não usa a radiografia, às vezes, em algumas situações, como, por exemplo, quando a gente tem uma lesão muito mais avançada, que normalmente a gente já usou a radiografia antes, na verdade viu que não é possível identificar através da radiografia, e daí a gente evolui ali para a tomografia, que nada mais é também do que a radiografia em várias dimensões ali, né, em várias projeções, vários lances de radiografia, para conseguir formar uma imagem 3D do que a gente está pesquisando. E daí está a grande vantagem também da tomografia, a gente usa ela nessas situações, que a gente tem, por exemplo, fraturas muito complexas, como mostrado
aqui na direita, em que a gente tem várias microfraturas sobre a articulação aqui. Quando a gente olha isso no raio-x, a gente só vê um monte de imagem sobreposta e é difícil até de diferenciar, por exemplo, fratura, se tem fratura, se não tem nada, se tem artrose nesse joelho, se não tem, o que está acontecendo. A partir do momento que você faz a reconstrução 3D, você consegue diferenciar todos os pedaços que ficam sobrepostos na imagem radiográfica. Aí está a vantagem, no caso da tomografia, a necessidade, inclusive, dela. Também em outras situações, para desvios angulares, para aqueles rádios curvos ali, a gente conseguir fazer o cálculo com uma imagem em 3D reconstruída é muito mais fácil do que imaginando o 3D através do raio-x, pegando as duas projeções ali. Então, eles facilitam muito a gente. E quando a gente precisa também, ou quando se torna mais útil, a reconstrução 3D realmente do osso, né? Inclusive, uma coisa interessante que tem auxiliar atualmente a tomografia é a impressora 3D, em que a gente consegue fazer essas reconstruções 3D mesmo com a impressora, e daí treinar a cirurgia daquele paciente especificamente antes de entrar. Então, por exemplo, a gente quer fazer um desvio angular, o paciente tem o rádio curvo. Você faz a tomografia, vê ali todo o desvio que tem, faz os cálculos, imprime esse osso todo torto, pega uma placa que você não vai usar ali, né? Ou às vezes você até pode pegar a placa que você pretende usar no paciente, deixar tudo certinho ali, depois limpar bem a placa, porque daí o que a gente pode fazer? O que normalmente é uma ideia interessante a ser feito. Você faz o corte todo que você quer, faz todo o planejamento, você treina a cirurgia realmente naquele osso para conseguir realinhar ele, bota a sua placa, deixa a sua placa ali planejada, faz o retorcimento, a dobra que for necessária. E daí, como a placa foi feita exatamente para o osso reconstruído ali em 3D, você pode já estilizar a placa, já toda retorcida, e ter uma otimização do seu tempo cirúrgico, inclusive, né? Já ir com a placa pronta, porque você pré-moldou ela no 3D que você reconstruiu desse paciente, né? Isso é algo que só a tomografia pode trazer para a gente, né? Outros exames, tipo ressonância ou a ultrassonografia, elas até podem ser úteis, mas são em situações muito específicas e que essas situações muito específicas são raridade na nossa rotina. Seria, por exemplo, fazer avaliação interarticular, por exemplo, avaliação do líquido sinovial ali, de parte de cartilagem, visualização, por exemplo, dos ligamentos rompidos, do ligamento cruzado, ele é possível ver através da ultrassonografia a ruptura dele. Mas acaba que isso na nossa rotina ainda não é realidade, acaba sendo muito mais algo de universidade, algo experimental. São poucas pessoas que fazem esse tipo assim, de ultrassom com cunho ortopédico, e a ressonância também pela questão de custo, ainda é muito inviável na nossa realidade, né? E dos problemas que a gente normalmente encontra na ortopedia, a gente tem, primeiro, as doenças articulares, por exemplo, ruptura do ligamento cruzado, displasia coxofemoral, necrose asséptica da cabeça do fêmur, e também as fraturas, normalmente de origem traumáticas aí, de qualquer acidente, queda, atropelamento, enfim. São essas duas que estão em vermelho ali, são as duas primeiras que aparecem, porque são drasticamente a maior rotina, a grande rotina mesmo da ortopedia, está baseada nesses dois pontos aí. Depois, em terceiro lugar, realmente vem os osteosarcomas, vem as neoplasias, mas as neoplasias são quase que todas osteosarcomas, é raro ter outro tipo. Depois, o que seria, na verdade, um quarto lugar ali seria as lesões musculares, que está fora de ordem ali, as lesões musculares e tendíneas, como, por exemplo, a ruptura do tendão de Aquiles. As outras, as doenças um pouco mais sistêmicas, que seriam metabólicas, imunomediadas, que poliartrite, espondilite ali, são muito mais raras de acontecer, são muito mais raras na nossa realidade, pelo menos, na minha realidade, pelo menos, né? Nunca encontrei nenhuma poliartrite, nem nenhuma panostite, por exemplo, até hoje, né? Até aqui, antes de ir para os instrumentais, tudo certo dessa última parte, da parte dos exames? Aqui tudo tranquilo? Imagino que sim. Então, agora eu vou falar um pouco dos instrumentais que a gente tem na ortopedia. Eu vou falar alguns, né? Vou falar os principais que a gente tem aqui, e só porque, na verdade, alguns são muito diferentes, não são comuns da nossa rotina, são bem
estranhos até em comparação aos instrumentais cirúrgicos comuns, né, de tecidos moles, por isso que acho que alguns vale a pena mostrar. Martelo é martelo mesmo, não tem muita diferença do que a gente já conhece, só que ele é de aço cirúrgico para poder ser esterilizado, e ele normalmente anda junto com o osteótomo aqui, né? Sendo o osteótomo, ele vulgarmente é conhecido como formão, ele é a mesma coisa ali que um formão, porém focado para ortopedia, então podendo ser esterilizado também, biocompatível ali, né? E ele tem a função de cortar o osso, por isso o nome osteotomos, né, ali, né? Tomo de tomia mesmo, de corte, e ósseo de osso. Então ele tem essa função exatamente, né? A ideia é a gente acoplar ele, apertar ele contra o osso ali, deixar ele encostado contra o osso, e vai batendo com o martelo, e ele faz o corte na linha que você deixou ele posicionado. O elevador de periósteo, ali também, ele é como se fosse uma colherzinha ao contrário, deixa eu começar a mostrar. Aqui, ó. Ele é como se fosse uma colherzinha, ó, ao contrário. Aliás, uma colherzinha de um lado, né? E reto do outro. E que daí a ideia é que ela vá raspando, assim, o osso. E quando ela raspa o osso, tira todo tipo de tecido mole que tem em cima, tira toda a musculatura, inclusive o periósteo, que é aquela membrana que reveste o osso, né? Por isso se chama elevador de periósteo. Na medicina humana, inclusive, acaba tendo muito mais sentido esse nome, porque o nosso periósteo é muito mais grosso, então eles conseguem cortar o periósteo, elevar o periósteo propriamente com isso aqui, mantendo ele intacto, fazer o que tem que fazer no osso e depois suturar o periósteo novamente. Eles conseguem fazer isso. A gente não tem essa condição porque o nosso periósteo, o periósteo dos animais é muito fino, então na verdade a gente acaba meio que destruindo o periósteo, né? Mas retirando ele de cima do osso para poder colocar algum implante ali onde a gente queira. A gente tem também ali as pinças espanhola e autocentrante. Não sei onde está o autocentrante. Mas a espanhola é essa aqui, em que ela tem a função de prender o osso. A gente usa ela, na verdade, na maioria das vezes, sempre que possível, a gente procura usar ela para poder prender o osso, segurar o osso no lugar do nosso dedo. Isso porque a gente sempre procura, no máximo possível, fazer a menor manipulação que a gente puder, né, que a gente conseguir, do osso. E naturalmente, sempre que a gente usa uma pinça, a gente ocupa menos espaço, a gente faz menos destruição de tecido mole do que segurar alguma coisa com o nosso dedo, que é muito maior, que é muito mais grosseiro do que qualquer pinça, né? Então ela ajuda a gente a fazer um manuseio mais delicado dos tecidos. E a autocentrante ali, ela tem a função de segurar normalmente alguma placa junto com o osso, né? Então tem essa parte que é um pouco mais grosseira mesmo, um pouco mais larga, para poder apoiar, acoplar certinho embaixo do osso. E essa outra ponta, um pouco mais recurvada, que é para conseguir acoplar em cima da placa, para a placa ficar totalmente aderida ali no osso e ficar bem posicionada, enquanto você faz as outras coisas que tem que fazer, pegar parafuso para fixar ela, furar o osso e tudo mais. Outros equipamentos que a gente tem são a goiva e a pinça ponta a ponta. Ah, estão aqui também, né? Então, goiva. A goiva é essa aqui. Então, ela tem a função de destruir ali mais ou menos o osso. Ela vai fazer... como que eu posso dizer? Ela é como se fosse duas colherzinhas aqui por dentro, né? Ela é côncava aqui por dentro, dos dois lados. Acho que dá pra ver ali, né? Que ela tem um buraco ali nela, né? E esse buraco que a gente vai fazer é colocar numa ponta óssea, colocar em alguma parte de osso que a gente quer e apertar, né? Para tirar, para destruir aquela região. E com isso a gente vai destruindo aquele osso, vai comendo aquele osso até chegar onde a gente quer. Por exemplo, fazendo uma abertura numa coluna para chegar no canal medular, fazer uma janela ali que a gente chama de hemilaminectomia, né? Então a gente pode fazer isso com a goiva
Ou também, às vezes, alguma fratura que a gente precisa, por exemplo, retilinizar, que a gente diz. Ela veio muito quebrada, ela veio muito denteada ali, e a gente precisa deixar ela mais reta para a gente conseguir acoplar ela melhor um fragmento no outro. Um fragmento no outro. Daí a gente pode pegar essa goiva e tirar essas pontas para deixar o tecido mais reto ali e facilitar o encaixe. E aqui a ponta a ponta é uma que a gente normalmente utiliza para fixar estruturas, principalmente os côndilos do paciente quando a gente tem uma fratura ali acontecendo naquela região. Então, são essas pontas aqui. Normalmente o que acontece é, por exemplo, na região aqui de úmero, por exemplo, a gente tem uma fratura de úmero aqui, que esses dois côndilos separaram. Os dois côndilos ao redor do cotovelo. A gente pode vir com a pinça aqui e segurar ao redor dos côndilos para travar um bem de frente com o outro ali, e com isso a gente conseguir fazer a colocação do implante que a gente queira. Normalmente é a região em que ela mais se adapta, que não tem outras pontas, não tem outros tipos de pinças que consigam fazer uma estabilização ali temporária dos côndilos tão bem quanto esse tipo de pinça que encaixa certinho de frente ali um côndilo com o outro. Esse aqui é o afastador de Roman também, é um outro que a gente tem que é muito útil, facilita muito a nossa vida conseguir utilizar ele, que é esse aqui, né? Ele tem a função de fazer uma alavanca, só que daí como ele tem essa ponta muito específica aqui, que a alavanca com ele facilita muito mais, né? Que a ideia é, por exemplo, tem um osso ali encavalado no outro, você tem que tirar um de cima do outro. Você chega aqui com, por exemplo, com o afastador de Roman, e daí você consegue, com esse biquinho que ele tem ali, né, encaixar ele exatamente no meio da fratura e fazer essa alavanca aqui para conseguir tirar um osso de cima do outro, né? Então, para isso que serve esse biquinho. Você consegue encaixar ele onde você quer e daí desfazer o encavalamento de osso que possa ter para reduzir a fratura. E os outros dois afastadores que a gente tem aqui, que são muito comuns também, são esses aqui. O afastador de Gelp e o afastador de Weight Runner. Esse aqui, o afastador de Weight Runner. E esse aqui, o afastador de Gelp. Né? A diferença deles está realmente na porção ativa, ali que a gente diz deles, a parte que vai funcionar. Esse aqui, afastador de Gelp, pode perceber que eles duas pontas, são duas pontas que tem aqui uma em cada lado e bem afiadas, inclusive se apertar aqui no dedo machuca, é uma bacausa ao contrário praticamente isso aqui, né? E daí a ideia é que a gente vai colocar ela no tecido e vai abrir. Quando a gente abrir, ela vai manter o tecido afastado ali para você conseguir visualizar tudo que você quer lá embaixo. Só que como essa ponta é realmente muito afiada, se ela pega em vaso ou se ela pega em nervo, ela rompe o vaso, ela rompe o nervo. Né? E a gente consegue visualizar facilmente o problema que vai ser. Você ter uma neuropraxia ali, né? Você ter uma lesão desse nervo por conta de você ter perfurado ele, ou a hemorragia que você pode ter perfurando, por exemplo, uma artéria femoral, uma veia femoral ali, por pegar com um afastador. Então, esse tipo de afastador a gente só usa para as regiões mais superficiais. Então, você fez a incisão de pele ali, fez das primeiras musculaturas, pensando aqui na coxa, fez a incisão da fáscia lata, que é bem superficial ainda. Aí você vai lá e coloca o afastador de Gelp para manter afastado. Ele vai travar bem ali, porque tem as pontas, e vai ficar sempre lá. Vai entrando depois um pouco mais lá na região do bíceps femoral, do vasto lateral ali, que você já está mais próximo do osso e que você já sabe que está mais próximo também do nervo esquiático, principalmente. Daí a gente entra com o afastador de Weight Runner, que daí ele tem várias pontas, então ele distribui mais a tensão nos tecidos e ó, nenhuma das pontas é afiada propriamente, então elas não machucam, mesmo que você aperte aqui contra o dedo, ela não machuca muito, né? Porque não é afiada.
Então, aí o afastador de Wheatlândia, você vai lá e coloca bem perto do osso para fazer o mesmo afastamento ali. E com isso, manter a região próxima do osso afastada e sem machucar essas estruturas mais nobres, porque não tem a ponta. Então, por isso que esses dois afastadores sempre são necessários ter numa caixa, num instrumental ortopédico. E por último, a gente tem os instrumentais aí, mostrar 3 dos principais instrumentais que a gente tem eletrônicos ali, elétricos, né? Um é a furadeira, furadeira, normal mesmo, não tem muito segredo, a única diferença é que essa é autoclavável, então é uma furadeira específica para poder ser usada no centro cirúrgico de uma maneira estéreo, mas a função como uma furadeira é exatamente a mesma, vai e volta, tem os dois sentidos ali, né? A serra oscilatória, que é uma serra paralela ali, né? Ela é uma lâmina e que ela vai dançando assim paralelamente. E ela serve para fazer qualquer tipo de corte no osso. Então ela é um substituto do osteótomo. A diferença é que com ela você consegue cortes perfeitos, coisa que não consegue com o osteótomo. Quando você bate o osteótomo ali no osso, você vai tendo vários mini socos ali que você vai batendo e esses degraus vão ficando no osso. Então você nunca vai ter um corte perfeito, sempre vai ter um dente sobrando, o osso vai meio que lascando, né, quando vai cortando ele com o osteótomo. Então, por isso que ele sempre fica irregular, e daí, em muitas situações, para não ficar doendo, às vezes, dependendo de onde ficar batendo essas pontas, tem que ir lá e lixar depois realinhar, às vezes, com o alveolótomo, tentar retilenizar o corte do osteótomo. Com a serra oscilatória, não, você passa e ela já deixa um corte perfeito no osso, então ela otimiza muito o trabalho e é muito mais fácil de conseguir fazer os cortes de uma maneira decente. E o motor de alta rotação, que é meio que o substituto da goiva. A gente usa ele para fazer alguns acessos, né? Ele serve para fazer um desgaste ósseo ali. Então, o que você vai passando é como se fosse uma broca de dentista, né? Então, essa broca vai rodando ali, ela vai comendo o osso, ela vai desgastando o osso ali. Então, ela tem a mesma função, por exemplo, de fazer uma janela na coluna ali para chegar na medula, por exemplo. Só que ela faz o corte muito mais perfeito, porque você não vai tirando lascas também do osso, você vai fazendo de uma maneira muito mais milimétrica ali o desgaste que você quer, então acaba fazendo um serviço muito mais perfeito, né? Então a serra sendo ali a evolução do osteótomo e esse motor de alta rotação sendo meio que a evolução aí da goiva. Dúvidas dessa primeira parte, dessa introdução, dos exames, de alguma parte dos instrumentais? Alguém quer perguntar qualquer coisa referente a esse início aqui? Então, vamos para a próxima. Então, agora a gente vai para começar a falar sobre o tratamento de fraturas. Então, primeiro, falando sobre o objetivo, por que a gente quer arrumar uma fratura? O objetivo é fazer a cicatrização óssea satisfatória, porém uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, que não é só cicatrizar o osso, e sim fazer o paciente voltar à sua função com aquele membro. Não adianta nada você fazer um osso ser consertado ali, ser consolidado, e o paciente continuar com aquele membro pendurado, continuar com aquele membro em desuso. Não foi efetivo a sua osteossíntese ali, o seu tratamento, né? Então o objetivo é recuperar o osso com função daquele membro, com função daquela região. Para isso, a gente segue alguns princípios, que são os princípios regidos atualmente pela AOVET. A AOVET é uma sociedade, né, uma associação de ortopedistas que começou na medicina humana e que por causa dessa associação, né, que a gente conseguiu ter uma evolução muito grande na ortopedia veterinária. O que acontece é que
existe há uns 70, mais ou menos, anos, 60 anos, eu acho, a OVET, né? Antes disso, é fácil a gente lembrar na época, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, cada cirurgião, né, fazia meio que da sua cabeça o que achava que era legal ali para consertar o osso. Tanto que a gente tinha muito problema de rejeição de implante, de amputação de membro, ou de nunca se recuperar aquele membro, às vezes até morte da pessoa por complicações por conta de uma fratura, porque não existia um consenso, ninguém sabia direito como consertar aquilo. Muitas vezes uma fratura para ser recuperada era 8, 9 meses, né, num humano. Porque o que acontecia é que, como cada um queria fazer aquilo da sua maneira, ele olhava aquela fratura e falava: eu acho que dá para fazer uma placa com esse metal aqui, que ele ia lá na funilaria, sei lá onde, pegar o metal, recortava no quintal de casa o metal, montava a placa ali, batia no martelinho e colocava essa placa na pessoa. Então não se tinha noção nenhuma de resistência dos materiais, de biocompatibilidade, a rejeição dos implantes era gigantesca por conta disso, a infecção era gigantesca por conta disso. A gente tinha um monte de problemas por conta dessa forma totalmente perdida mesmo que acontecia ali, essa parte de ortopedia tão antigamente. Então, o que aconteceu é que uma hora ou outra, né, alguma situação ou outra, com alguns ortopedistas dava certo. Eles viram que alguma atitude ou outra que determinada pessoa tomava funcionava melhor. Essa galera começou a resolver se reunir e daí juntar essas ideias melhores, né, o que estava funcionando de cada uma das regiões aí, e juntaram, formaram essa fundação aí, a OVET, a AO, na verdade. E desde então a gente começou a ter o oposto, né? A gente começou a ter uma melhora, uma evolução absurda, uma recuperação muito rápida desses pacientes diante dessas diretrizes, diante dessa evolução de estudo que se foi tendo na ortopedia. Então, basicamente, a ortopedia passou a ser uma ciência ali realmente muito mais evoluída e tendo ali todas essas diretrizes e tal, tudo mais certinho, a partir do momento que a OVET foi fundada, né? Atualmente existem 4 divisões, né? A trauma, que é a principal ali, né? A base de osteossíntese ali mesmo, né? De correção desses problemas de fraturas. Aí tem a O-Spine, dedicada só à cirurgia de coluna. A OCMF, que é de bucomaxilofacial. E a OVET, dedicada à veterinária, que daí tem cães, gatos, equinos também, tem umas coisas de selvagens e tudo mais, né? E eles têm basicamente 4 princípios que a gente que regem aí o tratamento de fraturas e que a gente sempre procura seguir em toda cirurgia que a gente faz. O primeiro deles é restabelecer a relação anatômica do membro. Quando a gente fala de restabelecer a relação anatômica do membro, a gente se refere aqui às articulações desse osso que esteja fraturado. Ou seja, o osso foi fraturado, o osso foi esmigalhado aqui no meio, quebrou em um monte de parte aqui. Teoricamente, a maioria das pessoas tendem a pensar que o mais lógico seria reconstruir Lego aqui, né? Reconstruir pedacinho por pedacinho aqui, até o osso ficar completamente unido, completamente montado novamente. Mas atualmente é sabido que isso não é a melhor ideia, pelo menos dependendo do tipo de fratura, né? Algumas fraturas, quando facilmente, quando você consegue reconstruir ela completamente, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, até vale a pena. Mas nem sempre isso é o importante. O mais importante de tudo, na verdade, é você conseguir manter o alinhamento e a relação entre a articulação que esteja abaixo e acima da fratura. Então, nesse caso do fêmur, se você conseguir manter o alinhamento entre o quadril e o joelho, mesmo que o fêmur fique meio que um S aqui, fique meio torto aqui, se esse alinhamento entre as duas articulações estiverem coesos, estiverem corretos, esse membro vai voltar a ter a sua função. Estabilização por fixação óssea ou bandagem, conforme a necessidade da injúria e o tipo de fratura. Isso
é para a gente lembrar que a gente tem várias possibilidades, a gente tem várias formas de fazer a fixação óssea, a gente pode ter placa, a gente pode ter fixador externo, a gente já vai falar sobre a maioria dos implantes que a gente tem, ou por bandagem também, que seriam as talas, a gente também vai falar sobre talas e bandagens. Conforme a necessidade da injúria e do tipo de fratura. Ou seja, a gente tem que saber a maioria, a gente tem que saber uma boa parte, uma boa gama aí do que a gente tem de possibilidade para fazer de osteossíntese e adaptar à realidade do animal. Não é botar tala em tudo, não é botar placa em tudo, não é tudo que é operável, não é tudo que precisa ser operado, né? Então a gente tem que entender o que está acontecendo ali naquela situação e adaptar o nosso arsenal àquilo, né? Preservar sempre o aporte sanguíneo o máximo possível e os tecidos moles também adjacentes à lesão, com manipulação cuidadosa dos tecidos. Aí é que cai também boa parte daqueles instrumentais que eu tinha comentado com vocês, de utilizar aqueles instrumentais, utilizar os afastadores de maneira correta, utilizar as pinças para poder fazer todo esse manuseio. Por quê? O osso em si, ele tem uma artéria que passa dentro dele. A gente vai ver isso. Existe vascularização óssea propriamente. Porém, muitas vezes o comum é quando esse osso é fraturado, essa vascularização ser destruída também. Por conta disso, o osso não vai ter a própria vascularização para se recuperar. Então, quem vai dar aporte nutricional, aporte sanguíneo para esse osso, vai ser, por boa parte, os tecidos moles que estão em volta. E, no caso, a veia principal. Pensando que já que a gente está com o fêmur de referência, a artéria e veia femoral aqui ajudariam a fazer um suprimento sanguíneo, um aporte sanguíneo para essa recuperação desse fêmur. E toda a musculatura ali de vasto lateral, bíceps femoral, adutor da coxa, tudo isso vai fazer um aporte sanguíneo, vai fornecer vasos, vai fazer uma neovascularização para esse fêmur, para ele se recuperar. Se você destrói tudo isso, se você separa toda a musculatura, se você corta toda a musculatura, traciona demais ela, você vai destruir essa musculatura também. Então ela vai ter que primeiro se regenerar para depois conseguir regenerar o osso. Então por isso que você vai atrasar drasticamente a tua recuperação desse osso. E daí a chance de dar uma união retardada, de não dar certo o procedimento, é muito maior diante da injúria dos tecidos moles. Por isso sempre preservar o máximo os tecidos moles. Até por isso que, inclusive, existe o atlas de acesso, né? Os acessos ortopédicos, quando a gente diz que tem que saber fazer os acessos, é justamente porque foi estudado e foi visto que essa forma de acesso, aquela técnica para chegar até o osso, é a que você consegue menos lesionar os tecidos moles, é a que você consegue chegar de uma maneira menos agressiva à região que você quer, né? E por último, e tão importante, acho que talvez até mais, porque ele acaba sendo basicamente uma resultante de todos os outros manejos que você fez, né? Que é a movimentação precoce, ativa e indolor da região afetada. A gente sempre busca isso quando a gente faz uma cirurgia ortopédica, né? Antigamente, o oposto, o tradicionalmente pensado é assim, o paciente operou, então ele tem que ficar quieto, ele não pode se mexer, porque se ele se mexer, se ele apoiar o membro, se ele usar o membro, vai dar errado, vai cair a pata, vai quebrar a placa e tudo mais. Na verdade, é o oposto. Quando você faz uma consolidação ali bem feita, quando você faz uma reestruturação boa ali do osso, consegue fazer a reconstrução de uma maneira satisfatória, consegue respeitar os outros três itens, a tendência é que esse paciente queira andar e sem dor, né? E quanto antes isso acontecer, melhor. Isso são sinais de que o procedimento está sendo bem feito, de que esse paciente está tendo uma boa recuperação. A gente sempre quer, o ideal numa condição ali clínica, é que aconteça do proprietário chegar falando pra gente: olha, eu não sei o que fazer porque esse cachorro não para quieto, ele tá querendo correr com esse membro, ele tá querendo sair, ele tá querendo passear, e eu tô tendo que segurar ele para ele ficar quieto. Isso é o ideal do que ele falar: ah, faz uma semana que o paciente ainda não apoiou, ele não tá usando o membro ainda, ele tá quieto lá. Isso significa que tem alguma coisa ainda provavelmente errada ali, ou teve alguma injúria muito grave. Às vezes o paciente daí não consegue utilizar o membro mesmo a osteossíntese tendo sido bem feita, porque tamanha foi a lesão muscular, por exemplo, gerada para conseguir chegar naquele osso. Então, por isso a gente sempre procura a movimentação precoce, ativa e indolor da região afetada. Além disso, tem uma questão sobre isso que é uma questão fisiológica ali da recuperação.
que quando existe um membro fraturado, quando um osso está fraturado, o corpo entende isso e entende que tem que formar lá o calo ósseo, tem que começar a fazer a cicatrização desse osso. Quando esse osso começa a ser depositado carga nele, que você faz a reconstrução e esse paciente começa a pisar com esse membro, o corpo vai entender que está passando carga, que está passando força por cima desse osso. E que ele precisa ser recuperado, que ele precisa sustentar essa força que está sendo passada por ele. Então, o fato desse paciente conseguir apoiar esse membro e utilizar esse membro para fazer as atividades, vai fazer esse estímulo de força, esse estímulo que a gente diz piezo elétrico ali na região, né? Por essa deposição de carga, e isso, inclusive, ajuda a acelerar ali, sendo de uma maneira logicamente controlada, né? Não vai deixar o paciente fazer 100 metros rasos ali também, né? Mas ele fazer passeios controlados, né? Isso, inclusive, vai fazer uma ativação que vai acelerar o processo de cicatrização desse osso. Isso aqui é muito importante, como eu disse, são os princípios, e são os princípios que a gente sempre vai escutar e que tem que ter de mantra na cabeça de todo ortopedista, né? Então, é necessário que isso tenha sido bem entendido. Todo mundo conseguiu entender os 4 pontos aí, todos esses princípios, e a ideia por trás de todos esses princípios aqui? Tranquilo, professor. Tudo certo. Olha. Então, falando agora aqui sobre a neutralização de forças. Essas são as 3 forças básicas que atuam sobre um osso, né? Existem outras, mas normalmente as outras são derivações de uma dessas 3 aí. Misturas entre elas, né? A primeira é a de dobra do osso, né? Bending é dobra ali, né? Então, é a força de arqueamento, como se fosse quebrar um galho ali, né? Normalmente o que acontece não é bem essa força de arqueamento vindo da ponta para o meio, né? Normalmente é ao contrário, vem uma energia no centro do osso e faz essa força de arqueamento ali do centro, do ponto de fratura, né? Pensando assim, uma forma bem possível, por exemplo, uma criança correndo na casa vai lá e pisa em cima no meio da tíbia do paciente, né? E daí faz essa força direta de dobramento, por exemplo. Uma força torsional é mais difícil de acontecer sozinha, né? Que seria a rotação sobre o próprio eixo do osso ali. Isso normalmente, se acontece um membro, acontece isso, a tendência é mais romper algum ligamento do que ter uma fratura. Então, normalmente essa já é uma força que acontece secundária, misturada já com algumas das outras. Mas essa torção por cima do próprio eixo, que daí faz com que o osso também tenha algum tipo de fratura, por exemplo ali, uma básica, que seria uma fratura simples. E a outra, que daí acontece muito comumente também, que é a força de compressão axial, que é do impacto direto ali no eixo do próprio osso. Que daí o trauma mais claro é, por exemplo, o paciente cair de algum lugar muito alto, cair do colo da proprietária, cair de alguma sacada e cair em pé, né? Daí ele cai com os membros ali em estação e daí você vai ter essa força agindo diretamente, sim, essa força ao longo do próprio eixo. Vai ser exatamente essa força de compressão axial. E daí, diante das misturas que tem dessas forças, a gente vai ter diferentes tipos de fraturas que a gente vai ver mais lá pra frente. Talvez daí até facilitando um pouquinho o entendimento dessas 3 forças. Antes da gente entender os tipos de fraturas e conseguir fazer esse link mais fácil com as forças estabelecidas aí no osso, só para ter certeza, esses slides vocês já têm? Senão eu já passo agora. Então deixa eu já passar, que vai facilitar. Tá carregando aqui.
Aí, agora foi. Que acaba sendo melhor, que daí vocês já conseguem ir anotando e tal. Então, só baixar agora. Tá dando certo? Posso continuar a aula? Tá dando certo baixar a aula em si? Beleza. Então agora a gente vai falar sobre a parte de cicatrização óssea, ou também mais conhecido atualmente como consolidação óssea. Por definição, a consolidação é o processo biológico no qual ocorre a restauração de um tecido ósseo ou cartilaginoso lesado, de forma que esse se restabeleça a continuidade tecidual necessária para a realização da sua função. Então é basicamente aquele objetivo que a gente tinha falado lá no começo, né? A ideia é a gente conseguir reconstruir o osso ou a cartilagem, mas de forma a com que ele consiga realizar a sua função novamente. Então, batendo de novo na mesma tecla. Não adianta consolidar esse osso se ele não voltar à sua função. Aqui só explicando por que consolidação óssea e não cicatrização óssea. Vocês vão ver em muitos livros e em muitos lugares falando, eu mesmo falo diversas vezes também cicatrização óssea por costume. Mas a forma mais correta de falar seria consolidação óssea. Porque a diferença é que quando você faz uma cicatrização, você vai ter um tecido cicatricial, depois um tecido mais fibroso, um tecido diferente do original. Quando a gente faz uma incisão na pele, quando a gente faz um corte na pele, a gente depois fica com uma cicatriz. Mesmo que muitas vezes aquelas suturas invisíveis, quando é de cirurgia plástica, que você não vê depois aonde foi a lesão, mas microscopicamente ali existe um tecido cicatricial, não é mais o tecido original da pele que existe ali, pelo menos numa pequena porção aonde foi feito o corte, né? Então, por isso chama cicatrização. No osso, o que vai acontecer é que esse osso vai fazer uma cicatrização, né? Ele vai começar a se recuperar dessa mesma maneira, mas a partir do momento que ele começar a fazer a sua remodelação óssea, ele vai voltar a ter, com o tempo, o seu tecido totalmente normal. Ele vai voltar a ser um osso como se nunca tivesse acontecido nada lá naquela região. Então, por isso que a gente chama de consolidação óssea, atualmente. Professor, Oi. então, daí nesse caso, aquela vascularização que ele tinha perdido, que estava interna no osso, que daí ele acaba, quem acaba, quando ele estava fraturado, recebendo aporte, né, de artérias e veias, ele volta a ter também essa vascularização? Sim, volta. Tudo volta a crescer junto. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aí nessa etapa da cicatrização, da vascularização, um pouco como isso acontece, mas inclusive o corpo é bem inteligente, ele reconhece quando isso vai acontecendo. Então ele aumenta o aparato sanguíneo, são criados neovasos mesmo da musculatura em direção ao osso. A partir do momento que o organismo reconhece que a vascularização do osso foi restabelecida, voltou ao normal, esses microvasos que tinham crescido, eles regridem, eles deixam de existir de volta. Entendi, obrigada. Por nada. Então, a cicatrização óssea, ela depende de alguns fatores, basicamente biológicos e mecânicos. Os biológicos são o local da fratura, o nível de injúria que a gente teve de tecidos moles ali, o tipo de fratura, se está muito fraturado ou não o osso, as forças que atuaram ali, o tipo de resposta celular que esse paciente tem, que seria, no caso, idade, por exemplo, desse paciente, se ele tem uma idade muito mais avançada ou muito mais jovem, que daí ele vai ter uma resposta celular mais lenta ou mais rápida, ou qualquer outro tipo de alteração que o paciente tenha que atrase essa resposta, né, de metabolismo, e a circulação, se a circulação daquela região, daquele membro, está viável ou não, né? E os fatores mecânicos vai depender do tipo de estabilidade que esse osso tiver. Isso a gente vai falar, isso é o que a gente vai escolher, de certo modo, quando a gente for fazer o nosso tipo de tratamento de fratura. Basicamente, já adiantando, acho que pode ser mais fácil explicar aqui, quando a gente fala de tipo de estabilidade, é que a gente pode dar dois tipos, que seria uma estabilidade absoluta
ou uma estabilidade relativa. E isso, a gente escolher fazer uma estabilidade absoluta ou relativa no osso, é o que vai determinar como esse osso vai cicatrizar, porque existem duas formas de cicatrização óssea. Quando a gente fala de estabilidade absoluta, é que a gente vai colar um osso de volta, a gente vai travar um fragmento de volta no outro ali, né? A gente vai conseguir deixar os dois fragmentos parados de uma maneira que quando esse paciente se mexer, quando ele andar, esse osso vai estar completamente parado um em relação ao outro. Um fragmento em relação ao outro vai estar completamente parado. Quando a gente fala estabilidade relativa, é que a gente fez uma confecção em que os membros estão ali estáveis, tá firme esse osso, o paciente consegue apoiar com esse membro, mas se a gente for olhar ali bem de perto, se a gente for olhar por dentro ali da musculatura, o paciente andando, a gente vai ver que esses fragmentos ósseos, eles estão vibrando entre si. Tá tendo uma certa movimentação entre eles. Por isso que é uma estabilidade relativa. Tá estável, o paciente consegue usar, o paciente consegue depositar carga, mas lá por dentro tá uma certa instabilidade, tem essa vibração entre os ossos. Deu para entender a diferença de um para o outro? Estabilidade relativa e absoluta? Eu não entendi. Hã? Desculpa. Eu não entendi. A parte da estabilidade relativa eu entendi, não entendi a outra, absoluta. Absoluta? Que é quando a Isso, gente consegue... É o que a gente consegue deixar o osso completamente travado um no outro, né? Então, na relativa, o osso tá vibrando um em relação ao outro, né? Apesar de estar firme ali. Na absoluta, os dois estão realmente bem colados, estão bem firmes um em relação ao outro, ao ponto que não existe nem essa vibração. Se você não consegue mover um em relação ao outro. Então, é como se fosse uma coisa só, os dois, sabe? Então eles não vibram, eles andam completamente juntos, como se já estivessem colados um no outro. Deu? Entendi sim agora. Então, beleza. Então, falando agora um pouco sobre a nutrição óssea, que é essa parte de vascularização que a gente estava começando a falar. Os ossos longos têm uma artéria nutriente principal, então tem uma artéria passando dentro mesmo do osso. E tem também outras artérias menores que chegam diretamente na região metafisária. E algumas periosteais, que vão chegar ali da vascularização e parar por cima do osso ali no periósteo. E eles têm uma nutrição considerada centrífuga, ou seja, a principal nutrição desse osso vai vir da artéria nutriente principal, que está lá de dentro, e ela vai difundir a nutrição da medular, do interior do osso, para fora, em direção à cortical. E essas outras artérias, a artéria periosteal, por exemplo, que vai fazer o aporte no sentido oposto, de fora para dentro, acaba sendo muito menor do que esse aporte principal ali interno. As epífises, que são as pontas do osso, as regiões das articulações, têm uma nutrição especial ali separada deles, não é dependente dessa artéria nutriente principal. E ela também tem a função, principalmente nos pacientes em desenvolvimento ainda, de fazer a nutrição das células de reserva ali, de reconstrução óssea e de crescimento desses animais. Os ossos chatos, a gente não vai entrar muito neles, mas os ossos chatos são, por exemplo, escápula, os ossos do crânio, esses ossos que são tipo uma superfície, né? Ali, um plano, né? Eles têm uma nutrição extra-óssea adicional, porque eles não têm, como é um osso muito fino, ele não tem espaço por dentro dele para ter uma medular e para ter uma artéria nutriente passando por dentro dele. Então, ele vai ser muito mais dependente, ele vai ser basicamente dependente da nutrição extra-óssea, que é a nutrição que vai vir da musculatura, que são os vasos que vão vir da musculatura em direção a esse osso. Uma região que é bem fácil de perceber isso é a região da escápula, em que quando a gente faz o acesso ali à escápula, a gente começa a passar, a gente passa o elevador de periósteo sobre a escápula para separar a musculatura, ou mesmo só separando a musculatura de uma forma romba mesmo ali, você consegue perceber que da escápula começa a formar várias gotículas de sangue, vários pontinhos de sangue começam a sair ali da escápula, que são todos os microvasos que automaticamente foram rompidos quando você fez a liberação ali da musculatura. Então é a comprovação de que tem realmente vários microvasos passando da musculatura em direção ao osso. E os ossos irregulares,
eles têm múltiplas artérias, são várias redes de artérias ali que vão passando e atravessando ali esses ossos para poder fazer esse tipo de nutrição. Ossos regulares que a gente considera aí são principalmente os ossos do carpo, não sei se vocês lembram, e do tarso, que são várias fileiras, 2 fileiras basicamente de 4 ossos cada, né? Os 8 ossos ali são micro ossinhos que ficam ali empilhados uns nos outros, ou também as vértebras, né? Que são ossos irregulares e que a gente sabidamente conhece lá por dentro, né? O seio venoso que passa por dentro dessas vértebras, né? E aqui para visualizar um pouquinho mais, principalmente a nutrição dos ossos longos, que é o que a gente vai abordar mais aqui, né? Então, ó, como eu tinha dito, a artéria passando por dentro mesmo do osso, ela entra pelo forame nutrício ali do osso e sai depois por outro forame nutrício lá embaixo, né? Então, passando aqui por dentro mesmo, fazendo a nutrição. E aqui por fora, a gente tem o que eu disse da artéria periosteal, que é um outro tipo de artéria que vai vir ali da vascularização, da circulação normal do animal e vir aqui e fazer a irrigação do periósteo também pelo lado de fora. Aqui nessa imagem mais da direita, a gente consegue ver as artérias da epífise mesmo, que vem de uma região separada mesmo, e que a artéria nutriente principal, ela não chega realmente até invadir a epífise, ela para antes aqui. Então, que é uma nutrição separada que existe realmente na epífise. Aqui nessas duas imagens de baixo, explicando exatamente isso que eu acabei de falar, foi a Ana que me perguntou, né, da nutrição da artéria ser rompida e tal, né, agora há pouco. Que é exatamente isso. Então, é exatamente aqui aquilo que eu te expliquei, né? Ó, quando o osso está fraturado, que a gente tem a artéria nutriente principal ali rompida, existe um monte de artéria extraóssea vindo em direção a esse calo de fratura. A partir do momento que esse calo se estabilizou, que a artéria voltou a ter a sua comunicação, ó, como as artérias aqui já estão bem menores do que o que estava antes. Então, justamente porque como o corpo entendeu que o organismo, que o osso não precisa mais desse aporte extra, esse aporte se desfaz. Deu para entender toda essa região? Toda essa parte de vascularização aqui tá tranquilo? Tá sim. Então agora vamos explicar os tipos de cicatrização óssea que a gente tem. Indireta e direta. A indireta é a que depende de instabilidade para acontecer. Por conta disso, ela vai ter um estresse, e por conta desse estresse gerado, a gente vai ter a formação de um calo ósseo. Na direta, ela é estável, portanto, ela não tem nada de estresse, e, portanto, não vai ter formação de calo ósseo na consolidação dessa fratura. É aqui que a gente vai fazer a conexão direta com a estabilidade que a gente vai fazer. A cicatrização indireta, ela depende de instabilidade, ou seja, a gente vai fazer a estabilidade relativa aqui. Instabilidade é a mesma coisa que estabilidade relativa, né? Não é deixar o membro solto de qualquer jeito. Por conta disso, isso vai ter um estresse. O estresse que a gente se refere é uma medição que é basicamente o quanto que um osso está vibrando em relação ao outro. Esse estresse que a gente diz é essa vibração que existe de um osso contra o outro diante da estabilidade relativa. O que vai acontecer é que o organismo, o corpo, vai entender que o osso está passando carga por ele, mas que esse osso está instável, que esse osso está vibrando ali contra o outro. Por conta disso, o corpo vai começar a formar o calo ósseo, que o calo ósseo nada mais é do que inicialmente, antes de fazer a consolidação definitiva ali, uma ponte óssea que o organismo vai criar de um fragmento com o outro para deixar esse fragmento mais estável, para depois eles conseguirem se unir perfeitamente. Então ele vai criar o calo ósseo justamente para compensar essa instabilidade que existe. Na direta, na cicatrização direta ali, quando o osso vai estar completamente estável, ou seja, que a gente conseguiu deixar perfeitamente travado um fragmento contra o outro,
Não vai ter nenhum estresse, afinal não vai ter nenhuma vibração de um osso contra o outro, eles vão estar já perfeitamente bem aderidos. Então não vai ter movimentação, por isso o corpo vai entender que o osso já está estável o suficiente e não precisa ter a formação do calo ósseo. Não tem porquê se o osso não está vibrando um contra o outro, então por isso que o corpo não vai formar o calo ósseo e vai fazer essa cicatrização mais direta. Deu para entender até aqui a diferença de uma para outra? Deu sim. É muito inteligente. Ao corpo? Aham. Sim, ainda faz muito sentido isso aí. É, Então, a indireta, se vocês forem analisar ali, é o que a gente poderia dizer, a gente vai ver, vai ser a primeira vez que vai ser a primeira que a gente vai falar, né? É o a que mais se aproxima da cicatrização cutânea, que é o que seria a cicatrização mais natural ali do paciente, é o que acontece com ele na natureza, né? Se não tivesse o veterinário ali para enfiar a placa, é isso que vai acontecer com ele, só que num tempo muito maior, né? Então, primeiro dia vai ter o hematoma, que vai ser a fase de coagulação ali, né? E também começando já junto a inflamação, né? Mas aqui normalmente a gente tem um hematoma muito mais significativo por conta da ruptura da artéria nutriente principal ali do osso, né? E aqui, a partir do momento do segundo dia ali, 2, 3 dias, que a gente começa a ter as diferenças da cicatrização óssea em relação a uma cicatrização de um tecido mole, né? Que é na hora da inflamação, quando aquelas células de defesa começam a chegar naquela região, também vão chegar muito mais fatores de crescimento ósseo, que é o que vai começar a estimular a ponte óssea ali para começar a formar o calo. Mais ou menos depois de uma semana, a gente já vai ter o início do calo mole, que é, se vocês forem fazer a analogia ali, o início do tecido, da formação do tecido de granulação, da matriz extracelular ali, né? Que também acontece na cicatrização dos tecidos moles, né? A diferença é que daí para a formação do calo a gente precisa de algo mais estável, algo mais rígido. Então nessa etapa a gente vai ter uma deposição muito maior no osso de tecido conjuntivo, justamente para dar uma resistência e começar a ter uma estabilidade um pouquinho maior entre aqueles fragmentos. Vai formar primeiro uma ponte de tecido conjuntivo, para depois esse tecido conjuntivo, ao longo de 3 a 6 semanas ali, começar a ser substituído por tecido ósseo, daí formando o calo duro mesmo e formando a estabilização propriamente desse osso. Depois que essa ponte já foi estabelecida, que o calo já está estável, o que vai acontecer é o começo da remodelação óssea ali, fazendo a sequência ali de reabsorção de osso e deposição de osso novo, fazendo a reconstrução perfeita ali de toda a cortical do osso, voltando o tecido a ser como ele era originalmente. Aqui é a ilustração de todas as etapas, né? Então, começando ali a gente vai ter o hematoma, originado aqui da artéria nutriente rompida. Para entender aqui, né? Aqui, essa vascularização que está pela metade aqui, é a artéria nutriente rompida. Aqui o hematoma formado. Essa parte amarela clara aqui é a medular do osso, é a parte interna ali do osso. E essa parte, essa faixa laranjona aqui mais escura, é a cortical do osso. E essa membraninha por fora aqui, essa membraninha branca que está por cima de tudo, está sendo representado o periósteo do paciente, né? Então aqui a gente tem o hematoma. Na próxima, depois de uma semana mais ou menos, a gente vai começar a ter ali a deposição do tecido de granulação. Aonde tinha esse tecido de granulação vai começar a ter o maior depósito do tecido conjuntivo. E aí aqui a gente vai começar a ter a primeira estabilização desse osso, né? Outra droga. Depois, esse osso vai começar a ser substituído pelo tecido ósseo, primeiro sendo o tecido ósseo esponjoso, que é o tecido ósseo mais rápido de ser criado ali, que começa a dar a primeira estabilidade para o osso. Depois, esse tecido ósseo é substituído pelo esponjoso, né? É substituído pelo tecido ósseo cortical. Quando chega no tecido ósseo cortical, é aí sim que a gente vai conseguir ter uma estabilidade de verdade desse osso, uma estabilidade dessa fratura, o suficiente para a gente conseguir ter a recriação da artéria nutriente principal. E daí sim a gente conseguir terminar de ter
a consolidação óssea, e a partir desse momento que a gente tem toda essa estabilidade aqui, é que a gente vai conseguir fazer a reconstrução perfeita aqui da cortical, passando pela remodelagem haversiana, né, que é toda essa etapa de reconstrução perfeita da superfície aqui da cortical. Professor, Oi. o que é o tecido lamelar? A gente já vai explicar ele, na verdade, porque vai ser mais fácil entender, porque ele está sendo mostrado, mais ou menos, ali na cicatrização direta. Mas é uma forma de tecido que vai começar a acontecer que dentro aqui da remodelagem haversiana vão acontecer túneis, vão ser formados túneis, buracos no meio do osso, através dos osteoclastos ali, né? E que depois vão começar a depositar uma sequência de osteoblastos e osteócitos, que são as células ali de criação do osso, né? Formando esses, como se fossem cavilhas, sabe? Unindo um fragmento de osso no outro, que é essa característica desse tecido ali lamelar, que vai começar a formar de novo essa cortical do osso. E isso, esse tecido lamelar, no caso, e essa formação, é o nome que se dá de remodelagem haversiana, no caso. Deu para entender? Assim, princípio? Sim, prof. Obrigada. Por nada, vai ter imagem agora exatamente disso, que é exatamente o que vai acontecer na etapa de cicatrização direta, né? Então, o que vai acontecer na cicatrização direta é o tecido ósseo, primeiro, quando a gente vai ter a estabilidade ali perfeita, porém, assim como fica na minha mão mesmo, eu não consigo encaixar perfeitamente todos os encaixes ali dos dedos, né? Se eu encaixo aqui em cima, lá embaixo fica meio aberto, se eu encaixo aqui embaixo, lá em cima fica meio aberto, né? Mas tá tudo bem estável. Estando tudo estável desse jeito, onde tem essa região de falha ali, o corpo vai depositar tecido fibroso diretamente naquela região, simplesmente para preencher a falha que falta. Para não ter nenhum espaço vazio ali de contato entre os ossos. A partir do momento que tem todo esse osso em completo contato um com o outro, vai começar esse processo que eu acabei de falar. Os osteoclastos, lembrando da histologia, né, isso, que os clastos são as células que destroem o tecido. Blastos são as células que formam o tecido. Então vão chegar os osteoclastos, as células destruidoras de osso, e vão fazer fendas, vão formar buracos, vão formar túneis mesmo no osso, de uma cortical de um fragmento em direção ao outro. Depois disso, depois que esses buracos foram feitos, a gente vai começar a ter a formação desse tecido lamelar, que vai ter a migração de células vasculares ali e dos osteoblastos para essa fenda. Então, começando a ter nutrição, começando a ter aporte nutricional para essa região, e os osteoblastos que vão começar a liberar os osteócitos, ou osteoides, mesma coisa, que são as células de estrutura do osso, formando esse tecido, formando, como eu disse, essa cavilha, essa ponte de um fragmento entre o outro. A partir do momento que a gente tem essa ponte criada, toda essa estrutura acaba sofrendo a mineralização e formando novamente, conseguindo reconstruir por dentro da própria cortical o osso novamente, fazendo essa reconstrução completa desse osso. Que é isso aqui. É natural, quando a gente faz essa estabilidade, algumas partes do osso não ficarem completamente coaptadas. A fratura tem que ser muito perfeita para você conseguir também reconstruir ela perfeitamente, né? Não sobrar nenhum caquinho de osso ali, né? Então, aonde a gente consegue o alinhamento perfeito, começam a realização dos túneis direto. Aonde não tem o realinhamento perfeito, vai ter essa deposição primeiro do tecido fibroso, para depois começar a formação desses túneis. Os túneis vão atravessar, né, as duas corticais ali, os dois fragmentos, e dentro desses túneis vai ser feita toda a deposição de osteoblastos e a recriação ali da cortical. Deu para entender isso? E se vocês forem reparar, então, basicamente, a cicatrização direta, ela tende, ou teoricamente, ela é mais rápida, né? Pensando no tratamento clínico, a gente sempre vai falar para o paciente ficar 2 meses, 3 meses ali com os cuidados, fazendo os raios-x pós-operatórios ali. Mas a ideia da cicatrização direta é que ela pule toda uma etapa da cicatrização indireta, né? Basicamente, o que acontece aqui
é só a letra F aqui, é só essa remodelação haversiana. A cicatrização direta é basicamente a gente conseguir fazer uma estabilização tão forte ali na hora da cirurgia para que o osso possa fazer apenas a remodelagem haversiana sem ter que passar por todo o processo de formação do calo ósseo, né? Então, por isso que é um adianto na fisiologia de todo paciente quando a gente consegue fazer essa cicatrização direta, essa consolidação direta. Deu para entender essas duas e a diferença de uma para outra? Deu sim. Só um pouquinho. Como a gente tá? Então agora, entendido como a gente vai consolidar essas fraturas, a gente vai falar sobre os tipos de fraturas que a gente tem. Então, primeiro, a gente tem as fraturas simples, que normalmente são as consideradas, são classificadas como as que só têm 2 fragmentos. Então, só quebrou no meio ali o osso. E elas são divididas basicamente em transversa, oblíqua e em espiral. Transverso quebrou no meio mesmo ali. Oblíquo quebrou na diagonal, meio de revesgueio ali, ficou uma corte meio torto ali no osso. E espiral é quando a gente tem a força de rotação, aquela força torsional que a gente ia falar, aquela força do meio, né? Em que você normalmente tem uma compressão ali, ou um dobramento, junto com uma rotação. Por isso que o osso dá um corte assim meio que na espiral. Que ele corta meio ao contrário, meio rotacionado. As múltiplas é quando, independente do tipo ali, independente de ser transverso ou oblíquo e tal, mas quando você tem o osso fraturado em mais de 2 fragmentos. Então tem 3, 4 partes ali do osso, mas que você ainda consegue reconstruir a coluna óssea, que você consegue juntar o Lego lá e deixar o osso bem reconstruído. E as cominutivas, que são quando você tem vários fragmentos e que você não tem a possibilidade de reconstrução. Então, mesmo que seja 3 ou 4 fragmentos, como nas múltiplas, mas são microfragmentos que você não vai conseguir reconstruir a coluna óssea desse paciente, então é considerada uma fratura cominutiva. Eu não sei porquê, mas eu achei mais fácil decorar cominutiva quando tá tudo moído mesmo, né? Porque daí você não consegue juntar. E que seriam esses tipos de fraturas aqui, que a gente tem no caso. Transversa. Então, que é o principal exemplo que a gente tem de transversa, fazendo analogia ali com as forças que a gente tinha falado, é quando você consegue a força de dobramento mais direta, mais seca mesmo no paciente. Você tem aquela injúria, aquela força diretamente no meio do osso, e daí você vai ter essa dobra, esse arqueamento, fazendo uma fratura simples. A oblíqua, se forem analisar também em comparação mais ou menos as forças que a gente tem, a tendência é quando vem uma compressão axial de cima desse membro. Porém, essa compressão ela não vem reta, ela vem meio de lado. Então, uma junção da força de dobramento do osso com uma compressão axial. Essa é a tendência da origem de uma fratura oblíqua. A fratura em espiral, que é essa aqui no meio, que é quando você consegue ver o interior da cortical ali, é mais ou menos como se fosse uma oblíqua, só que uma oblíqua meio rotacionando ao redor do osso, é justamente porque você vai ter normalmente a compressão axial com essa rotação do membro, né? Alguma coisa que veio fazendo esse tipo de força sobre o osso e acaba fazendo essa fratura em espiral. A cominutiva, normalmente, como varia, pode ter qualquer uma dessas 3 misturadas aqui, vai variar do tipo de força que foi feito, mas daí está mais relacionado à intensidade do impacto. Por exemplo, que nem eu disse, uma criança, então fazendo, para ter talvez essa noção, uma criança de 4 anos correndo passou em cima da perna de um cocker e acabou fraturando. Vai fazer uma fratura transversa. Aí agora, sei lá, uma pessoa de 70 quilos, 80 quilos ali correndo, passou por cima da perna de um pincher, pisando.
vai fazer uma fratura cominutiva, entendeu? Redutível ali, vai fazer uma fratura múltipla. Provavelmente vai quebrar em mais de uma parte, porque a proporção de força em cima, né, a proporção de energia gerada em cima do impacto é muito maior. Então, por isso, é a quantidade de energia que normalmente vai fazer com que o osso tenda a fraturar em mais de duas partes. E a cominutiva irredutível, normalmente também depende muito da origem, tem vários níveis, tem várias inclinações ali de força que poderiam gerar a cominutiva irredutível, contanto com que tenha um impacto extremamente forte, né? Que seria aí, por exemplo, uma queda de um andar muito alto, um atropelamento de alta intensidade, né? Tem muita diferença de atropelamento, né? Do carro tá a 30 por hora e o carro está a 70 por hora, por exemplo, né? 70 por hora, a tendência é fazer fraturas cominutivas, por exemplo, a 30 por hora, mais uma fratura múltipla, por exemplo. Então, né, não tão destruidora assim do osso, ou até umas fraturas mais simples, né, no caso. Tranquilo também aqui das fraturas, de entendimento dessas forças aqui, das formas de fraturas? Tranquilo. Então, agora aqui, a gente tem algumas formas agora de classificação também, de uma outra forma de classificação dessas fraturas, que não é pelo tipo que o osso em si está fraturado, e sim sobre a relação de contaminação desse osso, que é sobre fraturas abertas e fechadas, que antigamente a gente chamava de exposta, né? Atualmente a gente chama de fratura aberta. Aberta é quando tem comunicação do osso com o meio externo. Você não necessariamente que você vai conseguir ver o osso, né? Mas qualquer orifício, qualquer milímetro que tenha de abertura de comunicação de osso com o meio externo é considerada uma fratura aberta. Porque aqui a ideia não é que a gente esteja vendo o osso, e sim a possibilidade de uma bactéria entrar em contato com o osso. Então, por isso, qualquer micro abertura a gente já tem que classificar como aberta, porque a bactéria conseguiu entrar e já está contaminando o meio lá internamente. Aí divide em 3 graus aí essa abertura. O primeiro grau ali, é quando a gente tem uma mínima exposição e uma fratura simples, ou seja, algo relativamente ainda tranquilo de resolver, né? Teve, por exemplo, uma forma bem comum de acontecer isso, é fratura de tíbia, por exemplo, ou fratura de rádio. Seguindo o exemplo que eu já usei até agora, né? A criança passou correndo e pisou na tíbia do paciente e fez uma fratura simples. Lembrando, na tíbia, a gente consegue perceber em nós mesmos, né? A tíbia, em muitas partes, ela é basicamente só pele e osso. E é literalmente só pele e osso que existe em algumas regiões. Se nessa parte tem uma ponta de osso ali, apertando a pele, do paciente ficar balançando até chegar lá no veterinário e ficar forçando essa ponta de osso ali, ou não levou no dia, achou que não tinha como levar no dia, sei lá, e ficou essa ponta pendurada ali, com o tempo, essa ponta óssea vai cortando ali a pele e daí forma um buraquinho mínimo ali na pele. Muitas vezes você chega lá, depois já está tudo inchado, já está tudo edemaciado, você nem consegue perceber que chegou a formar um furinho propriamente, ou é muito pequeno aquele furinho. Isso seria, por exemplo, uma mínima exposição já. Grau 2, a gente avalia quando os tecidos moles já tem uma lesão um pouquinho maior, você já tem uma certa visualização maior ali do osso, uma lesão maior ali, uma exposição um pouquinho maior, né? E o osso já um pouco mais destruído ali, mais de um fragmento, mais de 2 fragmentos ali naquela região. E o 3 é o pior de todos, quando você tem um extenso comprometimento de tecidos e com alta combinação do osso. O que a gente poderia ter de maior relação ali é, por exemplo, o paciente que foi atropelado com uma alta energia e foi arrastado, por exemplo, no asfalto. Aí teve toda a perda de pele, perda de musculatura ali do arrasto mesmo no asfalto. Tudo contaminado, tudo sujo mesmo, que você consegue ver metade, 1/3 do osso ali para fora, pendurado mesmo do animal. Aí seria realmente algo nesse sentido o grau 3, né? E a fratura fechada é quando a gente não tem, na verdade, comunicação nenhuma com o exterior, e é a melhor de tudo, é o que a gente sempre quer, sempre que possível, porque daí a gente não tem nenhum tipo de contaminação. A diferença, basicamente, entre a gente ter uma fratura aberta e uma fratura fechada é essa contaminação. Se tem contaminação, existem vários meios, vários mecanismos, várias formas de implantes que a gente não pode usar no paciente
por conta dessa contaminação, que se a gente colocar o implante lá, o implante vai contaminar e vai se tornar uma situação muito pior. Então esse é o grande problema de uma fratura que esteja contaminada. Quando a gente não tem contaminação, quando a gente tem uma fratura fechada, a gente tem todos os meios possíveis ao nosso dispor. Essa é a desvantagem, basicamente, das fraturas abertas. Então, esse quadrinho aqui. Vamos encerrar por aqui essa parte de classificação de fraturas quando a gente vai quando começar a falar agora dessa parte de avaliação mecânica, avaliação clínica aqui, biológica da fratura. Eu acho melhor falar tudo de uma vez e sem ficar falando muito correndo, né? Já falta 5 minutos para terminar o nosso tempo aqui. Então a gente termina essa parte de aberto e fechado e depois a gente começa a fazer a avaliação geral aqui a partir desses quadros aqui, né? Beleza? Dúvidas até aqui? Sem Tranquilo, dúvidas. professor. Então, tranquilo, semana que vem a gente continua a partir da avaliação mecânica da fratura. Então, boa tarde a todos, boa aula com a Lied depois e até semana que vem. Valeu, professor. Obrigado. Até Até. semana que vem. Obrigada. Valeu. Valeu.